Olá. Olá, meninas. Só meninas hoje na sala por enquanto. Olá. Pessoal, Olá. tudo Oi. bem? Tudo bem. Bom. Deixa eu ir abrindo aqui para quem está entrando. Ei, uma galera. Olá. Pessoal, o microfone está travado da maioria. Vocês conseguem destravar? Conseguem, se precisar? Tá bem. Já usaram o... vão me respondendo com a mãozinha aí, quem puder usar o vídeo melhor, por enquanto. Pessoal, já usaram esse recurso do Zoom com algum professor? Não? Sim. Já? Alguns sim, outros não? Zoom não. Já usei, mas não com o professor. Tá bem. Legal. Eu achei o Zoom mais interessante que o Meeting, porque se eu quiser passar para vocês alguma imagem, algo assim, fica mais fácil de compartilhar a tela, tá? Gente, a ideia da aula de hoje é, primeiro, ver vocês, que eu tava com saudade. Desculpa marcar só num horário, tá? É que realmente fica difícil para eu me organizar na segunda-feira os dois horários, tá? Então, o que a gente vai fazer é, de repente, na quinta fazer de manhã e na segunda fazer à noite, tá? Na quinta de manhã, nessa quinta não, porque a gente vai ter a prova, tá? Mas aí na quinta seguinte eu vou conversando com vocês daí pela nossa... Se continuar nesse contexto, que eu acredito que sim, né? Nesse contexto virtual, tá, gente? Daí a gente pelo menos ter 2 aulas ali que vão ser presenciais, tá? Assim, ao vivo. Bom, gente, então a ideia da aula de hoje, eu achei importante falar com vocês, porque a gente teve que fazer essa mudança no nosso cronograma, aí no nosso plano de ensino, tá? Foi uma exigência da universidade que se fizesse prova nessa semana, então conversei com a coordenação, ela disse que tem que fazer, então, bom, vamos lá, né? E a prova, ela vai ser, como eu já falei para vocês, em cima das aulas que a gente teve virtuais. Então, da aula do dia 11 à aula do dia 14, tá? Basicamente as técnicas. E a gente vai fazer conforme esse modelo que eu dei para vocês de hoje, tá? A atividade de hoje, que são 2 casos com perguntas sobre o caso. Que técnicas ou você usaria, ou que técnicas você identifica no caso. Tá? Bom, eu queria fazer uma proposta mais dinâmica, tá? Que as pessoas, então, que quisessem contribuir,
possam contribuir, né? Então, possam falar um pouquinho de como que fizeram, ou se já olharam a atividade, né? Como que fizeram, o que que responderam em cada uma das questões, tá? A ideia é que a gente fique pelo menos até umas 9h50 aí conversando, tá? Então, a gente não tem muito tempo, basicamente a gente vai discutir as duas questões, tá? E também, caso alguém tenha dúvida das técnicas, eu posso abrir depois a gente poder conversar um pouquinho, tá? Eu fiz aquela tabelinha para facilitar, então, a compreensão das técnicas, tá? Bom, vamos para os casos, então, pessoal. Quem já fez, eu vi que algumas pessoas já me enviaram, né? Se quiser falar como é que respondeu, qual das questões preferiu responder. E aí? Quero ouvir a vozinha de vocês. Professora, Oi. eu respondi o caso 1 aí do Jorge, que a gente já tinha feito, né, a conceituação em sala, Uhum. e aí achei mais simples. Na verdade, não sei se eu que estou sabendo um pouco das técnicas, mas a possibilidade de usar quase todas as técnicas, né? Você justificaria, eu acabei assim indo pelo começo, mesmo assim, um questionamento socrático, um teste de evidência, descoberta guiada e justificando, mas contudo eu percebo que as outras técnicas elas também podem ser usadas aí perfeitamente, né? Isso. Legal. Então, assim, gente, isso que a Rita falou, claro, a gente está com um caso em aberto, né? Então, aqui, sim, o importante é vocês me apresentarem quais técnicas vocês utilizariam, de preferência na sequência, assim, quais eu iniciaria, quais eu trabalhei intermediário, quais eu finalizaria, se for o caso, né? E apresentassem por que a escolha dessas técnicas, né? Com base em que no texto ali vocês optaram por trabalhar essas técnicas, tá? Então, basicamente é isso. Sim, quando a gente fala em reestruturação cognitiva, como vocês viram, quase todas as técnicas são de reestruturação cognitiva. Não entrariam ali apenas as técnicas de exposição, tá? Então, para reestruturação cognitiva, lembra que a pergunta fala de reestruturação cognitiva, né? Então, assim, não seriam as técnicas comportamentais, seriam as cognitivas, tá? Não entraria a exposição, a dessensibilização e a prevenção de resposta. Ok, pessoal? Professora, eu tenho uma sugestão. É a Letícia aqui, boa noite. Oi, Letícia. Eu fiz a minha questão dessa forma. Eu acredito que inicialmente o processo. Eu não estou te ouvindo. Oi? Não estão ouvindo também? Ficou mudo mesmo. Vamos ver se depois a Letícia consegue, então, nos acrescentar aí alguma ideia. Professor, o Jonathan pediu para aceitar ele novamente aí, acho que caiu. Eu já aceitei, vamos ver se ele Tá. Agora eu entrou. estou ouvindo. Tá, ótimo. Dá para escutar? Agora eu consigo Agora ouvir. sim. Uhum. Eu também? Sim, agora sim. Sim, estou ouvindo. Tá. Então, como eu estava dizendo, iniciar pela psicoeducação, porque de acordo com o relato de atendimento, estava preocupado com o que estava acontecendo com ele. E a explicação do processo seria fundamental para ele construir essas expectativas positivas e também para não ocasionar tanta ansiedade.
Aí depois eu pensei em aplicar a descoberta guiada, por meio do questionamento socrático, para ele poder compreender de onde estavam saindo esses pensamentos negativos que ele tinha a respeito do mundo. Agora cortou de novo. Oi? Até aí eu achei super interessante o que a Letícia falou. É isso aí, né? Poder fazer psicoeducação. Oi, Letícia. É isso. Aí depois, tá dando para escutar? Agora sim. E depois, porque para ele entender a respeito do mundo e das ideias que ele tem dele mesmo. Uhum. Então você faria a psicoeducação, a descoberta guiada e depois? Quem quer ajudar a Letícia que não está conseguindo falar? Seria os pensamentos, o registro dos pensamentos disfuncionais, para É. ele poder fazer esse exercício e também pensar em pensamentos alternativos. E eu coloquei mais uma que seria o cartão de enfrentamento, justamente para ele usar nos locais como o trabalho dele, em que ele tem muitos pensamentos negativos, então acho que seria viável. Aham, certo. Eu tô vendo que o pessoal aqui tem gente falando que não está conseguindo ouvir. Tem que clicar no microfone, tá? Então, quem não está ouvindo, clica no seu microfonezinho ali e vê se consegue ouvir. Ativa o. Tem alguém que não está ouvindo? Ó, join áudio, o pessoal está dizendo aqui. Logo que entra, tem que ativar o áudio. Bom, então voltando ali para o que a Letícia estava falando, né? Então, daí fazer o RPD, né, Letícia? Isso, o registro dos pensamentos disfuncionais para ele fazer esse exercício mesmo. Uhum, isso. Interessante. Quem Também mais? Isso que a Letícia falou é possível, né? Então, o que vocês acham da proposta dela? Quem teria uma outra proposta para o Jorge? Boa noite. Oi, Eu Amanda. fiz muito parecido com o da Letícia, a professora. E as duas primeiras, na verdade, eu fiz igual as duas primeiras técnicas, né? Mas a terceira, eu coloquei a seta ou flecha descendente, que é para descobrir as questões secundárias, né? Os pensamentos secundários, os pensamentos... Ai, como que fala? E os níveis As crenças secundários e centrais e terciários. as crenças... Isso, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Eu pensei perfeito. que para iniciar essas técnicas iam ser a base, né, para o desenvolvimento de todas as outras técnicas. Então, é bem parecido com o que a Letícia já fez. Uhum, certo. Então, aí a Amanda também sugere as técnicas de início, né? De conceituação cognitiva ali, né? Faz a descoberta guiada, depois faz a seta para ver os outros níveis. Então, como a gente pediu 3 técnicas, tá bem? Pode ser. No caso do Jorge, cabe, tá? Mas a gente está pedindo um pouco mais. Reestruturação cognitiva, dá para ir mais, tá? As técnicas iniciais são de reestruturação cognitiva também, né? Elas são o início, né? A gente não tem como reestruturar se a gente não identifica. Mas essas técnicas que a gente está trabalhando até agora, elas são mais de identificação do que propriamente de mudança. Vocês conseguem perceber isso? Psicoeducação, seta descendente, a descoberta guiada. A descoberta guiada ainda possibilita um pouco mais a invalidação dos pensamentos automáticos, mas a seta descendente ela é basicamente uma tarefa de identificação, uma técnica de identificação, né? Onde a gente identifica as crenças, né? A partir de um pensamento já identificado, eu identifico as crenças intermediárias e centrais com perguntas socráticas, né? Com aquelas 2 perguntas ali de significado.
Alguém mais tem alguma ideia do que a gente poderia trabalhar mais reestruturação cognitiva com o Jorge? Professora, Hum, tem uma questão também, aquela de se colocar no lugar do... Uma técnica que se usa de se colocar no lugar do outro, né? Bom, uhum, ele passou por um momento que ele perdeu o namorado, então em algum momento o terapeuta pode usar isso. Mas você acha que seu namorado gostaria que você estivesse assim, ou que você se sentisse assim? Como você acha que ele gostaria de te ver? Algo do tipo, uma possibilidade. uhum, uhum. Sim, é uma possibilidade. Você diz que dessa forma, a partir. É que aí eu achei interessante a tua colocação, Jonathan, mas é uma técnica mais de apelo, né? Do que uma de apelo Uhum, emocional, né? A técnica que a gente botou ali era uma técnica mais de afastamento emocional, onde eu boto para o outro como que o outro lidaria com a situação. Então, talvez eu poderia perguntar, se fosse uhum, ao contrário, você tivesse falecido, né? Como você acha que o seu namorado uhum. lidaria com essa situação? Aí eu estaria jogando para a terceira pessoa. É, E aí faria o afastamento emocional. Agora, se eu pergunto eu não como soube ele. colocar. Isso. Quando eu pergunto como ele se. Também é possível fazer isso, né? Como ele se sentiria. Também posso fazer, né? Mas aí eu vou estar fazendo o apelo emocional, né? E aí pode ser que a pessoa diga algo positivo, pode ser que não. É uma possibilidade também, Uhum, tá? A gente não, mas a terceira pessoa seria isso, como que o outro lidaria com essa situação, tá? uhum. Pode ser utilizada? Pode. Daí, assim, antes de utilizar, é sempre importante a gente ver que referência essa pessoa tem para ela, né? Para ele, no caso, né? Então, porque daí, se for uma pessoa que tem uma referência que é uma pessoa que pensa diferente de mim, então, assim, eu já sei que provavelmente o pensamento que é dessa pessoa vai ser algo construtivo no sentido de ampliar pensamento, né? Então, assim, eu tenho ele provavelmente lidando com essa situação, ele procuraria trabalhar e fazer outras coisas e andar com os amigos para poder se reorganizar na vida, ele tocaria para frente, bom, uma pessoa que lidaria diferente, né? E aí a gente pode daí fazer perguntas do tipo, bom, como que então isso serve para você ou não serve, né? Por que você não pode adotar? Então, já que para ele funciona, por que não funciona para você? Então, poder trazer para ele, para que ele consiga tentar trazer para a realidade dele essa vivência do outro, né? Trazer um exemplo do outro para ver se, bom, de repente eu posso tentar fazer assim também, né? A outra opção é alguém que pensa como eu e que eu não acho legal a maneira que ela pensa, né? Então, assim, eu vejo que ele pensa muito parecido comigo e ele sofre muito por causa disso, né? Então, assim, que conselho você daria, então, para esse seu amigo? Né? A gente pode perguntar para ele, bom, você tem amiga que passa por coisas de tal, né? Que também perdeu um parente querido, né? Que conselho você daria para ela nesse momento, né? E aí você também desloca ela da não sou eu, é a minha amiga que está passando por isso, que funciona parecido comigo, tá? Então são maneiras da gente deslocar a questão emocional, certo? Mas sempre eu preciso saber quem é a referência, não eu sugerir sem saber como que a pessoa funcionava, porque ele pode dizer assim, Ih, meu namorado, se fosse com ele, estava perdido, né? Então, cuidar um pouco isso, tá? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim? Tá. Eu tive a impressão que deu uma travada. Sim, uhum. Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa do caso? Alguma outra sugestão de técnica? Professora, tá dando para ouvir? Tô.
Ah, tá. Os cartões de enfrentamento também eu pensei em utilizar justamente por ele ter bastante pensamento negativo no trabalho. Aí seria uma possibilidade viável? Sim, com certeza, né? Os cartões de enfrentamento, depois, porque assim, no caso ali do Jorge, a gente já tem vários pensamentos, a gente já fez a conceituação cognitiva dele, né? Então, a gente já teve anteriormente, nós trabalhamos com o caso dele. Uma vez feita a conceituação cognitiva, que a gente tem pensamentos automáticos já identificados, a gente pode trabalhar com ele, bom, uma vez que ele esteja engajado, que a gente veja que ele já sabe modelo cognitivo, a gente pode trabalhar cartões de enfrentamento. E aí, situações que venham a se repetir, por exemplo, a situação de sair com os amigos, né? Que ele acaba optando por ficar em casa porque vem um pensamento de que eles não vão gostar, eu não sou uma boa companhia, né? Então, como é que a gente pode fazer um pensamento alternativo a isso, para que ele saia, para que ele vá, né? Ou até pode fazer de estratégia de enfrentamento, né? Eu mesmo vou procurar os meus amigos para sair, fazer alguma coisa, né? Então, sim, cartões de enfrentamento são bem úteis no caso do Jorge, sim, tá? Então, assim, gente, para essa questão, Tá bom, obrigada. tá? O importante é isso, que vocês expliquem por que vocês estão usando essa técnica, tá? E qual seria uma sequência de técnicas. É isso que eu quero ver, se vocês entenderam o uso da técnica, tá? A outra questão é de identificação, né? Tem o caso e aí eu pergunto quais foram as técnicas utilizadas, né? E transcreva as frases que você percebe a técnica. Alguém olhou o caso 2? Eu fiz esse, professor. Pode falar. Eu fiz o 2. Uhum. Pode falar? Pode. Luana? Isso. Pode falar. Ó, eu coloquei a primeira frase ali logo no início que fala sobre indicação de leitura para cliente. Eu coloquei como técnica de psicoeducação. Aí depois, como técnica 2, eu coloquei... Isso eu não sei se está certo, porque eu demorei bastante para conseguir entender e até agora não entendi direito. Mas é técnica 2 como dessensibilização sistemática com o método daquela escala. Porque ele não falou, né? Mas lá no caso está escrito que sobre o grau de ansiedade e tal, e aí eu lembrei dessa escala. Só que eu também queria saber se essa escala ela é feita pelo cliente ou se é o terapeuta que faz. Tá, boa pergunta. Tipo, se o terapeuta vai perguntando, por exemplo, tem uma determinada situação e aí percebe que aquilo ali é um medo muito forte para o cliente. E ele escreve a situação e ele pergunta, porque eu lembro que a gente viu um vídeo de um estudo de caso, né? Onde o terapeuta ia perguntando para a moça e ela ia dizendo. E aí eu coloquei essa técnica nessa frase e eu acho que essa técnica também serve para outra frase que é: em seguida, nas sessões estabeleceu-se que a cliente iria gradualmente se expondo a situações que parecessem ansiogênicas. E aí a terceira técnica eu coloquei exposição imaginária, e a frase de optou-se por realizar aproximações por imagem em consultório. E a cliente deveria fechar os olhos e relatar a situação imaginada ao terapeuta. A cliente realizou o procedimento em 4 sessões e durante a técnica ela era orientada a respirar profundamente e perceber seus sentimentos. Foi isso que eu coloquei. Certo. Então, Luana, assim, deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Psicoeducação, ok, tá? Gente, biblioterapia é psicoeducação, tá? É uma técnica de psicoeducação. Por quê? Porque o objetivo da biblioterapia é realmente que a pessoa compreenda quando eu vou provocar alguma modificação, daí já não é a psicoeducação. A psicoeducação é quando eu quero que a pessoa compreenda que o objetivo da técnica é entender, é aprender, né? Seja qual for a temática. O objetivo é ampliar conhecimento sobre
aquela situação, tá? Então, biblioterapia, em geral, é psicoeducação, certo, tá? A outra questão que você colocou da dessensibilização sistemática. Primeiro, você perguntou a questão quem constrói a hierarquia, né? A hierarquia, ela é construída pelo cliente, tá? Tem uma escala chamada escala SUDS, que eu acho que eu botei em um dos materiais que eu produzi para vocês, né? É através dessa escala que ela vai graduando, quer dizer, pode ser essa escala, a maioria dos autores indicam essa escala, que ela vai graduando, então, o nível de ansiedade que aquela situação produz, e aí a gente vai colocando numa escala, tá? A gente pode até dizer para a pessoa, nossa, eu percebi que você ficou bem ansiosa com essa situação, né? Mas quem define o que é mais ansiogênico e o que é o cliente, tá? A gente vai construindo junto, ele não faz sozinho a escala também, tá? Então a hierarquia a gente constrói junto, tá? Em sessão. Ele pode até levar para casa, pensar, mas depois que a gente já conversou junto, que a gente já construiu esse processo juntos, tá? Sobre essa técnica, então, ali no caso da Maria, a gente tem. O que vocês acham? É dessensibilização sistemática ou exposição gradual? Eu coloquei dessensibilização sistemática. Uhum. Porque ela falou de relaxamento, se eu não me engano, algo do tipo. Uhum. Aí eu achei que era dessensibilização. Certo. Quem mais? Eu botei uma pegadinha para vocês ali, até para vocês entenderem a questão da dessensibilização sistemática, gente. A dessensibilização sistemática, e aí até quem conseguiu já assistir a aula das técnicas que eu fiz agora, a última, que é uma aula que está bem extensa, mas que bom, quem conseguir dar uma olhada ali, eu explico um pouco melhor essa diferença, que eu achei que ficou em dúvida mesmo a questão. A dessensibilização sistemática, a técnica de relaxamento, ela é anterior, tá? Então, geralmente a gente... Agora, estão me ouvindo, né? Apertei sem querer no botão. Então, geralmente, a dessensibilização sistemática, aliás, necessariamente, a gente inicia com a técnica de relaxamento. Então, a gente faz o relaxamento, uma vez o cliente estando em estado de relaxamento, a gente inicia a exposição, tá? Por quê? Porque o objetivo dessa técnica é promover o emparelhamento da sensação de relaxamento com o estímulo aversivo, tá? Então, ela é um pouco diferente da exposição, tá? A exposição não. A exposição é eu vivenciar o sentimento negativo e à medida que eu vou me aproximando do estímulo estressor, quanto mais contato eu tenho com esse estímulo estressor, menos sentimentos negativos, menos emocionalidade e também reações fisiológicas negativas eu vou ter, tá? Então, essa é a diferença. A dessensibilização, ela coloca a técnica de relaxamento antes. A exposição pode colocar a técnica de relaxamento depois. Então, por exemplo, ali na Maria, deixa eu ver como é que tá no caso dela. Não sei se foi esse caso que eu tô falando, mas nem sei. Deixa eu ver como é que tá o caso dela aqui. Isso, é depois, né, que tá Então, quando tá depois, é porque é uma exposição, tá? Ela então se expõe à situação e aí ela aprende ela sente o medo, ela sente a ansiedade e ela vai manejar com a técnica de relaxamento. Então, ela aprende a lidar com aquela situação ansiogênica utilizando o relaxamento, tá? Então, essa é a diferença de uma para outra, tá? Então, ali seria mais uma técnica de exposição gradual, tá? Porque ela vai, então, primeiro ter a exposição, depois o relaxamento. O relaxamento é para lidar com a situação.
E aí ela é, então, orientada a, posteriormente, a vivência ali no consultório, ela ir para para a prática mesmo, um dia que ele, enfim, ela tem uma viagem, né? Ela vai não com a ideia de chegar na viagem relaxada, mas chegar na viagem, poder se sentir ansiosa e saber que ela tem manejo daquela situação, que aquela situação não vai surtar ela, que é o grande medo de quem tem esse tipo de crise, né? Que a pessoa enlouqueça, ou que ela vai morrer, né? Que ela vai ter ali um infarto, né? Então, que ela perceba que ela tem manejo da situação, né? Que a situação vai ter início, meio e fim, tá? Então, essa é a diferença, tá, gente? A hierarquia a gente constrói nas duas, na exposição gradual e na dessensibilização sistemática, tá? Então, as duas se constrói hierarquia, na gradual também. E ali, como vocês viram, a exposição imaginária, e também acho que nos vídeos que eu passei para vocês, a exposição imaginária, ela é muitas vezes uma etapa no processo, na hierarquia de dessensibilização ou na hierarquia ali de exposição gradual, ela é uma das etapas anteriores à exposição em vivo, né? Então, primeiro eu faço exposição imaginária, às vezes primeiro eu faço exposição virtual, a interoceptiva também, e depois a em vivo, tá, gente? Professora, uma dúvida. Então, na exposição gradual não tem a escala, mas mesmo assim tem uma forma de verificar o nível de ansiedade que a pessoa sente em relação àquela fobia que ela tem. É isso? Não, na exposição gradual eu posso fazer a escala sim. Na exposição gradual eu faço a escala também. A única coisa que é diferente é que na exposição gradual eu não faço a técnica de relaxamento antes. Tá? É essa a diferença basicamente, tá? Que isso na prática parece assim, é só porque antes faz o relaxamento e depois faz a exposição, então, né, a prática é só isso. A prática é só isso, mas por trás a explicação teórica é diferente, tá? Então, a dessensibilização tem a lógica do emparelhamento, né? Então, lembrem que é uma técnica comportamental, né? E a exposição tem a lógica de habituação. Então, à medida que eu vou me expondo, eu vou acostumando com aquela situação e aquilo vai me parecendo menos aversivo, né? Eu vou, de alguma forma, criando estratégias ali de me adaptar àquela realidade. Então, é uma habituação, tá? Tá bom, professora, obrigada. Nada. O que mais que vocês perceberam de técnicas ali da Maria? Eu coloquei as mesmas da Luana, professora. Uhum. Então, lembrando que em vez de ser a dessensibilização sistemática, é a exposição gradual, tá? E aí sim a exposição imaginária ali, que também vocês falaram, né? Depois a exposição em vivo aparece também, né? E a gente não falou disso, mas tem a técnica de relaxamento ali também, né? No final ali também a gente fala da técnica de relaxamento, tá? Até porque a gente está falando de um caso de fobia, né? Então é importante a questão do relaxamento, tá? Mas não se preocupem em nomear essa técnica, porque a gente não trabalhou com ela ainda, tá? Então, só para vocês identificarem que ela também está ali. Se alguém quiser colocar, olha, também identifico na tal frase a técnica de relaxamento, ok. Tá? Relaxamento, no caso da dessensibilização sistemática, acho que alguém perguntou no fórum sobre isso, né? Pode ser tanto a respiração diafragmática, que a gente vai falar mais sobre essa técnica, que é eu, através da respiração e promovendo a oxigenação cerebral, de uma forma que eu vá espalhando neurotransmissores no meu cérebro, que são do sistema parasimpático, então, para
contrapor o sistema simpático da adrenalina que a ansiedade está produzindo, tá? Então, através da respiração, eu vou irrigando o meu cérebro, né? E possibilitando que a acetilcolina vai fazendo efeito ali nos meus neurônios, e isso vai fazendo com que eu me acalme, tá? Então, é o efeito parasimpático. Então, a respiração diafragmática, ela tem esse papel. Ela auxilia a oxigenação cerebral, e isso faz com que a pessoa se acalme, vá entrando por um estado de relaxamento, tá? E a outra técnica é a técnica de contração muscular, também que se utiliza muito, que tem uma proposta parecida, que é de acelerar também a oxigenação, tá? As duas técnicas a gente vai ter uma aula para falar um pouco melhor, tá? Então não vou adiantar, mas basicamente é isso, né? Quem quiser, é isso que a gente usa anteriormente na dessensibilização sistemática, tá? Ok, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida referente às técnicas? Querem tirar dúvidas ainda? Fale agora. Não? Professora, Oi. na técnica de prevenção de resposta, eu fiquei bem curiosa sobre essa técnica, porque é simplesmente eu não vou fazer, né? E aí eu fiquei pensando, tem mais alguma coisa além do eu não vou fazer tal coisa, eu não vou comer loucamente, eu não vou fazer alguma coisa assim? Na verdade, assim, é muito um trabalho de engajar o cliente e mostrar para ele a importância dele não fazer. Então, geralmente a gente explica na prevenção de resposta o quanto que aquela resposta é disfuncional para ele, né? O cliente ele precisa se dar conta que aquela resposta ela promove mais sofrimento do que alívio, porque normalmente é uma resposta que está linkada a alívio, né? E aí sim, é um trabalho de conscientização, e aí por isso assim, essas técnicas tanto de exposição quanto prevenção de resposta, o cliente precisa estar bem engajado, então a gente precisa da técnica de motivação, né? Quando ele pode ter recaída, e a gente também vai usar a técnica de prevenção de recaída, bom fez, né? Então a gente poder não punir o cliente porque ele acabou recaindo, né? Mas poder identificar a diferença de lapso e recaída. Aí a gente também vai falar isso um pouco melhor quando a gente falar de prevenção de recaída, tá? Mas a prevenção de resposta basicamente é isso: resistir à ansiedade, à angústia, à vontade de fazer o comportamento compulsivo, tá? Em geral, por isso que também é interessante, assim, né? Ele é indicado para o toque, para as compulsões, em geral, funciona muito melhor associado à farmacologia, tá? Então, em geral, vamos dizer assim, a primeira opção, a primeira escolha é a associação de medicamento com as técnicas, a EPR, que é a exposição e a prevenção de resposta, e as técnicas cognitivas, tá? Nunca só uma, e se for optar por só uma, as terapias cognitivo-comportamentais, tá? Então, a EPR e a terapia cognitiva. Se o cliente não puder ou não tiver condições de associar os dois medicamentos, a terapia é mais eficaz do que a medicação para transtorno obsessivo compulsivo, tá? E para compulsões também, tá? Então, e aí é no manejo, na conversa, na adesão, bem desafiador, mas assim, é interessante que à medida que o cliente começa a fazer, ele se engaja, ele faz. E a questão de estar supervisionando os pensamentos, né, os pensamentos ali gatilhos, pensamentos automáticos que surgem para tirar o cliente do foco, tá? Entendi. Obrigada, professora. Por isso que é importante a associação com a terapia cognitiva, né? E aí, foi o que eu falei para vocês. As técnicas comportamentais, elas têm uma redução em torno de 30% de adesão a menos quando não se utiliza técnicas cognitivas, tá? Porque a técnica cognitiva vai ajudar o cliente a aderir à
técnica comportamental, porque ele vai identificando os gatilhos, ele vai podendo se dar conta dos pensamentos automáticos que levam ele para o sintoma, e ele vai podendo construir pensamentos alternativos ao passo que ele restringe a resposta comportamental, tá? Então, por isso que as técnicas funcionam melhor compartilhadas. Tá bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Bom, então, se alguém tiver dúvida, estudando, quiser fazer alguma pergunta, perguntem, né, pela nossa ali via virtual, me mandem um e-mail, né? Estou disponível para a gente esclarecer dúvidas até o dia da prova, tá? A prova basicamente vai ser naquele formato, então quem se preparar daquela forma, vocês vão estar preparados, e é lógico, com consulta, vocês têm toda essa possibilidade de reler e fazer, né? E tem tempo, vocês vão ter uma semana para entregar a prova, né? Então, acredito que todos vão conseguir lidar bem com a situação, espero eu, tá? Gente, outra coisa que eu ia dizer, essa prova ela tem peso 7, como já falei para vocês, mas só esclarecendo, seria a nossa P2, mas vai constar como P1 ali, porque, né, a primeira prova real que a gente vai fazer, tá? Eu já encaminhei as notas, tanto para o pessoal do noturno quanto do matutino, tá? Já devem ter recebido suas notas, e aí lembrem que a nota 1 de vocês é a soma dessas notas que eu encaminhei para vocês, tá? Então, elas é o primeiro 10, vamos dizer assim, são 3 10. Então, 10-1, 10-2, 10-3, tá? Então, quem tirar 10 na 3 fica com 10. Então, a média é essa, esses 3 10 dividido por 3, tá? Então, essa nota que vocês já tiraram é a 1. Agora a gente está na 2, tá? Então, essa prova vai valer já para a segunda nota de vocês, tá? Eu conversei com a Flávia da possibilidade, bom, como a gente tinha previsto uma primeira prova e nem todo mundo entregou a resenha, então, aqueles 4 pontos, quem quiser depois fazer segunda chamada, pode fazer, referente àqueles 4 pontos, tá? Quem não entregou, quem não pôde fazer, até porque foi lá no início, às vezes não estava com tudo organizado, daquela nota a gente pode viabilizar a segunda chamada, além da que a gente vai fazer agora essa semana, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre notas? Não? Professora, Sim. referente a essa resenha, qual que é mesmo? Porque eu não lembro se eu fiz. É a resenha do dia, Bianca, você é da noite, né? Isso. Do dia 20 de março, tá? Então, é a atividade do dia 20 de março, tá? É uma resenha referente a um texto de relação terapêutica do Wright, tá? Então, é essa resenha valendo 4 pontos que, tá? Veja nas suas notas, eu encaminhei, se não aparece nota é porque ou eu não recebi ou tem algum problema nessa entrega, tá? Então, Entendi. quem não recebeu essa nota e entregou, me manda uma notícia, porque pode ser que tenha acontecido algum problema aí, tá? Obrigada, professor. Professora, Oi, Jonathan. em relação às notas, quem fez, se alguém, por exemplo, não atingiu todas as notas máximas, ainda conta aquela pontuação que a gente fez em sala de aula, daqueles trabalhos? Então, a que a gente fez da conceituação cognitiva, em que a gente fez na sala de aula, eu não sei se vocês perceberam, eu incluí uma atividade ali, né? Então, eu botei a atividade do dia 13 para o pessoal da noite e do dia 12 para o pessoal do matutino, né? Coloquei ali a nota que vocês tiraram naquela conceituação cognitiva que vocês fizeram em aula, tá? E aí, então, eu já coloquei esse valor a mais nessa atividade. Não, é que
Teve uma outra atividade que a senhora tinha dito para a gente, alguns alunos pegarem uns pontos de um Isso, texto. E isso, aí foram só alguns. isso. Esses aí também já estão contando. Só que assim, ó, Jonathan, como é que foi feita esse cálculo, tá? A atividade A1, ela vale valia 3 pontos, tá? Então, algumas pessoas ficaram com mais de 3 pontos, porque tiraram aquele ponto lá, ganharam aquele ponto, que era um ponto que valia aquela participação lá nos princípios da terapia cognitiva, né? Então, teve aquele ponto, e depois fizeram a conceituação cognitiva, que valia 3. Né? Então, tem pessoas que teriam ganhado 4 pontos, mas o máximo que pode é 3, tá? Então, não, na verdade, assim, se a pessoa deixou de entregar alguma coisa, ela, por exemplo, eu tirei 2 na conceituação cognitiva, tá? Do Jorge, né? Então, eu tirei 2 na conceituação cognitiva. Agora eu não estou lembrada, eu acho que a conceituação cognitiva valia 2, tá? Daí a Isso, conceituação professora, eu acho que valia 2 mesmo, e aí depois isso. tinha mais um ponto daquela revisão que você faz. Exato, isso, tá. Obrigada, Amanda. Isso mesmo. Então foi isso, tá? Teve aquele ponto, quem tirou aquele ponto ganhou aquele ponto, quem teve mais 2 pontos, que foi da conceituação cognitiva, e teve mais um ponto para quem entregou a revisão completa, tá? Então, todas as questões da revisão. Quem entregou só 2 questões da revisão não ganhou ponto, ganhou só a presença, tá? Então, só que pode ser, eu não me lembro, pode ser que alguém tenha ganhado 4 pontos, né? 4 pontos, que foi as pessoas que participaram lá do primeiro, ganharam os 2 pontos da conceituação e mais um ponto na entrega de todas as questões da revisão, tá? Mas aí 4 pontos ganhou um a mais, mas na verdade só vale 3, tá? Então ficou com um a mais, vai ficar com 11 daqui a pouco, tá? Então, mas esse um ponto a mais não entra na média, tá? Então, na verdade, por que eu facilitei isso? Quem tivesse participado lá daquele primeiro momento, poderia não entregar a revisão, só entregar 2 questões e ganhava presença, tá? Então, essa foi a jogada ali, certo? O Jonathan caiu, mas eu passo para ele a informação. Pode deixar. Tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se ele retornou. Não. Não. Tá? Então, basicamente é isso, tá? Então, quem participou da primeira e provavelmente ganhou os 3 pontos, tá? Alguma outra pergunta, gente? Tá. Então, pessoal, alguma dúvida de nota, vocês me mandam. Eu ia fazer, até aproveitar que eu tô aqui com vocês, com uma quantidade boa de gente, queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que não sei se é possível divulgar essas notas com o RA de vocês, para vocês saberem exatamente a nota de cada um que eu tenho registrado, essa primeira nota. Aí eu posso botar num fórum essa lista, só o RA e a nota do lado. Facilitaria bastante, professora. Pode ser? Isso, seria muito bom. Uhum. Alguém discorda? Não? Tá. A minha preocupação é expor, mas se a gente bota só o RA, eu acho difícil alguém saber o RA, né? Às vezes sabe do colega mais próximo, tá? Então, tá, eu vou divulgar para vocês, só para vocês terem mais segurança em relação à nota que eu tenho da primeira avaliação, tá? Das primeiras 2 avaliações ali, tá? Bom, então boa prova para vocês, tá? Gente, desculpa modificar tudo em cima da hora, tá? Espero que a gente retorne logo, sem muita esperança, mas, né? Ou que a gente retorne na hora certa, essa é a questão. Professora, não é porque vai ser com consulta, não vai pegar pesado nos casos, não, hein, professora? Tá bom. Pode deixar, pode deixar. Tá, pessoal? Então, e caso a gente mantenha depois do dia 19, aí a minha ideia é poder fazer mais aulas presenciais, assim, que a gente converse e aí a gente grava, tá?
Tchau, tchau para vocês. Uma boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, professora. Boa noite, Boa professora. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.